Olá, agora o nosso tema é sobre demanda bioquímica de oxigênio. Então vamos lá. Demanda bioquímica de oxigênio. A DBO é uma quantidade de oxigênio necessário para oxidar a matéria orgânica biodegradável presente na água. É um parâmetro importante no dimensionamento de uma estação de tratamento de águas residuais e também na estação de tratamento dos seus efluentes, tratamento de esgoto também, né? Então vamos lá, DBO, quantidade de oxigênio que eu gasto para oxidar uma matéria orgânica. A demanda bioquímica de oxigênio é um fator indicativo do consumo de oxigênio por micro-organismos durante a oxidação destes compostos orgânicos, ou seja, está ligado ao quanto que esta água está consumindo de oxigênio para decompor os seus compostos orgânicos. A demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, ela corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida por micro-organismos que estão presentes em certa amostra de efluente, como esgoto doméstico, industrial. Como que esses organismos eles realizam a decomposição da matéria orgânica em meio aquático? A saber, a quantidade desse gás é uma forma efetiva de analisar o nível de poluição existente neste meio. Vocês sabem que a água ela precisa ter uma quantidade de oxigênio. Se lá tem muita matéria orgânica, automaticamente o meu oxigênio é consumido e minha água vai perdendo esta quantidade de oxigênio. Aqui deu um exemplo, vamos lá. Os micro-organismos, bactérias aeróbicas, por exemplo, atuam como catalisadores da reação de oxidação. O catalisador acelera este processo, né? As bactérias, nas quais os compostos orgânicos, juntamente ao gás oxigênio, são transformados em novos compostos. A oxidação da glicose, por exemplo, ela leva à produção, olha, glicose aqui, ela leva à produção do gás carbônico e da água. E se vocês observarem, o que está acontecendo? Ela está consumindo oxigênio. Então, vocês veem que na minha produção aqui, olha, os meus reagentes para os novos produtos, eu perco esta quantidade de oxigênio. É o que acontece. Então, as substâncias presentes lá nos rios, eles estão consumindo oxigênio e minha água vai ficando com uma quantidade menor de oxigênio. Os compostos orgânicos que são oxidados na natureza são constituídos principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, são os principais. Além destes, eu tenho nitrogênio, fósforo e enxofre. A principal fonte dessas substâncias orgânicas encontradas nos rios e mares é o esgoto, né, que eles têm bastante contaminação, na qual encontramos carboidratos, proteínas e óleos. Então, desde a nossa cozinha, né, tudo que nós jogamos lá no esgoto. A decomposição biológica gera a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o consumo de oxigênio. E isso tem uma função fundamental no ambiente, pois a degradação desta matéria orgânica devolve à natureza seus elementos e suas substâncias, mas muitas vezes, se eu não tratar disso, eu perco a minha água, né? A qualidade da minha água. Entretanto, como a grande maioria das cidades lança esgoto em rios, é importante haver um equilíbrio na DBO, neste consumo lá nos efluentes, que pode ser conseguido da seguinte forma:
deve se preocupar com a relação entre vazão de água e a quantidade de esgoto. Se eu tenho um rio que ele está rasinho, eu não posso continuar jogando ali esgoto. A proporção de água e de esgoto vai estar o quê? Bem diferenciada e eu chego a matar este rio. E intensificar a aeração, isto é, a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, aerar com bombas, ele ou mesmo com degraus, às vezes alguns esgotos, porque o movimento ele faz o quê? O processo de aeração. Amores, quando nós nos vemos pessoalmente, a gente vai ver mais alguns exemplos. Eu creio que vocês vão ter uma noção melhor. Até a próxima aula e se tiverem alguma dúvida, é só anotar aí no chat, tá bom? Beijos, tudo de bom.